Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema os fundamentos da justiça. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 11, versículo 3, que diz assim: Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Há um anseio dos cristãos de conhecer todas as possibilidades da vida cristã. É muito bom fazermos perguntas, desde que estejamos prontos a aceitar as respostas que Deus nos dá. E essa foi uma das razões pelas quais Deus pôde usar Gideão, o juiz de Israel. Quando o Senhor apareceu a Gideão, disse-lhe: O Senhor é contigo, homem valente. E Gideão respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Em seguida, Deus lhe deu sua missão. Ele tinha um coração inquiridor. Desejava saber por que, em seus dias, as coisas não se passaram da forma como tinham ocorrido no passado. Nós também devemos fazer essa indagação. Ao fazermos perguntas, devemos ter uma atitude de fé e não um espírito de contenda ou de incredulidade. Nós precisamos estar dispostos a aceitar as revelações que Deus nos fizer. Muitos cristãos têm feito as mesmas perguntas de Gideão. Por que não vemos hoje as grandes maravilhas que Deus operou em gerações passadas? Por que não há a mesma convicção de pecado e aquelas grandes operações do Espírito Santo? O mesmo senso de santidade de Deus e o mesmo zelo no viver diário? Onde estão os sinais que devem acompanhar aqueles que creem? Só Deus sabe a resposta. Contudo, as Escrituras revelam claramente algumas verdades básicas. No Salmo 11, versículo 3, encontramos a seguinte pergunta: Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Cremos que um desses fundamentos é aquilo que o Novo Testamento chama o reino de Deus, ou numa linguagem mais atual, o domínio de Deus, o governo de Deus. O governo de Deus é um reino, o domínio do rei sobre os homens, onde há governo, há lei. Deus revela sua vontade quanto ao procedimento do homem, através dos mandamentos que lhe apresenta. Antes da queda de Adão e Eva, ele já dissera: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Gênesis 2, versículos 16 e 17. Caso desobedecessem, certamente morreriam. Depois do dilúvio, com a formação do povo de Israel e nova desobediência, Deus deu a lei ao povo por intermédio de Moisés, 10 normas para reger a conduta humana. Essas leis visavam não somente ao povo escolhido, mas a toda a humanidade. E novamente ele declarou, como já fizera Adão, que se eles não obedecessem, morreriam. Não poderemos compreender a salvação sem entender a lei de Deus. Se deixarmos de apresentar a lei como um requisito divino para a conduta e a vida do homem, cessaremos de apresentar a mensagem da salvação por Jesus Cristo, de modo que ela deve ser apresentada. Hoje em dia, estamos invalidando a lei com base na ideia de que ninguém pode guardar a lei e jamais o conseguirá. Embora isso seja verdade quanto ao que diz respeito ao homem, limita o poder divino que nos é outorgado por Jesus Cristo. Ademais, tal pensamento desobriga os homens da responsabilidade moral e anula a convicção do pecado. As pessoas apontam a sua própria incapacidade moral para justificar os seus erros, isentando-se assim a seus próprios olhos. Essas pessoas não chegam a desfrutar das bênçãos da salvação
e libertação divinas. Deus jamais isenta o homem da sua obrigação de ser justo. Ele requer a santidade. Ele exige a prática da justiça. A experiência de Gideão é um exemplo de como Deus faz questão da obediência. Depois que ele teve o seu encontro com o Senhor, este pôs à prova a sinceridade da sua atitude inquisitiva, dando-lhe instruções práticas concernentes à sua maneira de encarar os problemas do seu tempo. Primeiro, ele demonstrou a sua sinceridade com uma atitude de culto e reverência a Deus. Segundo, Deus lhe ordenou que destruísse o altar de Baal, que representava a principal infração da lei divina em seus dias. Em toda parte, o povo de Israel estava desobedecendo ao mandamento: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20, versículos 3 e 4. Com sua fé e obediência, Gideão fez reviver o sentido dessa lei. Para que Israel fosse liberto dos midianitas, era essencial que eles observassem a lei. Com Gideão, a lei voltou a vigorar e acionou-se o processo de libertação. A lei, para ser lei, tem de se fazer cumprir. Se a tratarmos como simples conselho e não como um mandamento, ela será inútil. Se, por exemplo, a nossa sociedade considerasse a parada no semáforo vermelho apenas como um bom conselho, quanto tempo durariam a ordem e a segurança? As leis de Deus, em seu propósito, são semelhantes às leis humanas. A Bíblia chama de pecado a infração da lei, ou seja, do regulamento. 1 João 3,4 diz: o pecado é a transgressão da lei. Isso é um fundamento, e se não o difundirmos em nossa pregação e ensinamentos, a própria redenção perderá o seu sentido. Pela lei, vem o conhecimento do pecado. Temos de buscar a Deus com o reconhecimento de que somos pecadores, ou seja, somos criaturas que sabem que desobedeceram a lei e o governo de Deus. Precisamos nos ver como verdadeiros inimigos do próprio Deus, por havermos desrespeitado as suas leis. Sem esse reconhecimento, não podemos compreender a salvação nem avaliar adequadamente a revelação do sangue derramado por Jesus. As palavras morte, sangue derramado, crucificação, pendurado em madeiro, que hoje associamos à misericórdia divina, ao perdão, à salvação e à vida eterna, são exatamente as palavras que juridicamente falam de penalidade, de castigo e de condenação. Mas quando entendemos bem a lei, vemos que ela é uma expressão do governo divino, o verdadeiro fundamento da compreensão da morte que Jesus sofreu na cruz do Calvário para nos salvar. Toda a humanidade compreende o que é lei, não é mesmo? Ninguém precisa de uma instrução especial ou de uma grande revelação para saber o que significa não furtarás ou não adulterarás. Com o Evangelho, isso não acontece. As pessoas não o compreendem naturalmente, a não ser que necessitem dele. Os medicamentos, por exemplo, não são importantes para pessoa alguma, enquanto ela não adoece. Foi o que disse o próprio Jesus. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O Evangelho é um remédio que precisamos ter à mão quando começamos a perceber a nossa grande carência espiritual. O propósito da lei é fazer com que sintamos a nossa necessidade de Jesus Cristo e do seu Evangelho de perdão. A lei condena os nossos pecados, mas não pode perdoá-los. A lei requer libertação, mas não pode concedê-la. A lei exige espiritualidade, porém não pode comunicá-la aos homens. O fato de Jesus poder outorgar essas bênçãos aos homens que sentem necessidade delas
mostra a grande importância de apresentarmos ao homem a lei de Deus com todo o seu poder. É preciso que eles saibam que a condenação os aguarda, que se acham presos ao pecado e que não possuirão vida espiritual enquanto não receberem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. A lei não oferece misericórdia e nem perdão. Ela é o ministério da morte para aquele que transgrediu a lei. Quanto mais o transgressor encarar a lei, mais terá necessidade de que alguém ou algum outro poder, que não a lei, lhe traga a libertação pela qual o seu coração clama. O apóstolo João proclama a mensagem, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 17. E Jesus é esse alguém. O que a lei não podia fazer, Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez. Aquele que se dispuser a se afastar do pecado de todo o coração e vontade, poderá receber de Jesus Cristo o perdão, a plena libertação da condenação e de toda escravidão ao pecado. Jesus pode lhe comunicar também o seu Espírito Santo, a fim de que a pessoa se torne espiritual, de tal modo que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, conforme está escrito em Romanos 8, versículo 4. E neste momento eu falo com você que neste momento quer receber o Senhor Jesus, quer aceitá-lo como único Senhor e Salvador da sua vida. Você pode, neste momento, se verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados, firmar um compromisso com o Senhor Jesus, de deixar de lado todo o pecado e começar o compromisso de seguir a palavra de Deus como regra de prática e fé. E você vai ver a mudança, a transformação. Você vai receber do Senhor Jesus toda a sorte de bênçãos espirituais em nome de Jesus. Então vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta tarde nós estamos aqui diante de Ti, porque muitas vezes achamos que o Senhor nos deixou, nos abandonou, e nós vemos que Gideão, ele começou a murmurar, a reclamar, porque ele achava que o Senhor o tinha abandonado e tinha entregue ele, o povo de Israel, nas mãos dos midianitas. Mas o Senhor usou Gideão para libertar todo o povo de Israel dessa nação inimiga. E ele obteve vitória. Sabe por quê? Porque ele obedeceu, porque ele seguiu as instruções de Deus. E assim também na nossa vida, se nós seguirmos as instruções do Senhor, receberemos a bênção, a vitória e o milagre em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Eu te convido a nos acompanhar no canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo. E nós convidamos também você a conhecer a mensagem do ano de 2021, ano da perseverança e da esperança. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada irmão e cada irmã em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.